Mas eu tenho uma outra coisa a dizer nesta noite. Nós nunca devemos ver o chamado de Deus, irmãos, como uma coisa isolada em nossa vida, e esse é o problema de muitos crentes. Quando Deus nos chama, Ele organiza toda a nossa vida em função do chamado. Em função do chamado. O que eu quero dizer, irmãos, é que o meu trabalho, o seu trabalho secular, não estão em tensão com o chamado que Deus lhe fez na obra, não. Se Deus lhe colocou nesse trabalho, nessa função, então tem a ver também com o que você está fazendo na obra de Deus. Porque Deus não nos divide. Deus nos chama de maneira inteira, integrada. A palavra íntegro, que geralmente nós associamos ao homem que age de acordo com seus princípios, vem de inteiro, integrado, não dividido. Eu quero lhe dizer que você não pode separar o seu chamado de sua paternidade. Você é pai, tem a ver com o seu chamado. Você não pode estar fazendo bem a obra de Deus não sendo um bom pai. Paulo até diz, se alguém não governa bem a sua própria casa, como vai cuidar das coisas de Deus? Há uma integração. Irmã, faz parte do chamado que Deus deu à sua vida, a sua condição de mãe. Sua condição de mãe não concorre com o seu chamado. Nunca diga, eu não posso fazer a obra de Deus, porque eu sou mãe, eu tenho que cuidar dos meus filhos, como se os seus filhos fossem um entrave. Sua condição materna faz parte do seu chamado. Uma vez uma mulher chegou para Moody, e Moody era contra a ordenação de mulher pastora por razões bíblicas. Mais uma vez, uma mulher chegou e disse, Moody, eu quero ser uma obreira, eu quero fazer a obra de Deus. E ele disse, quantos filhos você tem? E ela disse, tantos, era um bom número de filhos. Ele disse, pois então estou acabando de lhe dar uma congregação. Irmãos, tem que ser um todo. Tem que ser um todo. O problema de muitos crentes, sabe qual é? É que, pastor, eu estou frio, não estou fazendo nada por causa do meu trabalho. Porque ele separa. Isso é uma herança dos gregos através da igreja católica. Os gregos, eles não queriam pegar no trabalho pesado, não. Eram os escravos que trabalhavam e eles viviam só na política, nas discussões públicas. Para eles, os bárbaros é que tinham que trabalhar, eles tinham que viver na vida contemplativa. Eles não conseguiam conciliar vida contemplativa com o trabalho. A igreja católica herdou isso e também separa os que têm uma vida para Deus, vão para o monastério, fica longe dos ofícios seculares, vão para lá. E os outros vivem na vida secular, mas na Bíblia nós não encontramos isso. Paulo era um fazedor de tendas e um grande apóstolo. Pedro era um pescador e um grande apóstolo. Depois que Jesus mandou Pedro deixar as redes, outra vez mandou Pedro ir pescar, para tirar da boca do peixe uma moeda para pagar o tributo. Nós não vemos separação, irmãos, nesses homens, nós não vemos. Paulo disse ao presbitério de Éfeso que era necessário trabalhar com as próprias mãos para ajudar os necessitados. Estes homens não eram divididos, eram inteiros. Se o seu trabalho, você julga que está ali prejudicando na obra de Deus, de duas uma. A hipótese mais remota de explicação, é apenas 10% dos casos isso daí, é que você está no emprego errado. Que Deus não lhe chamou para ele. Agora, 90% dos casos, não é isso. É que você não está compreendendo que sua vida é inteira. Você está achando que o seu trabalho concorre com a obra de Deus, mas quando Deus lhe chamou, Ele organizou sua vida. Tudo faz parte. Irmãos, eu não consigo me imaginar pastor sem ser um professor universitário. E não consigo me imaginar professor universitário sem ser pastor. Eu não vejo separação nenhuma na minha vida. Se eu fosse só pastor, eu fico me imaginando assim, se eu não fosse professor, eu não conheceria o pensamento do mundo. Porque nas universidades, de primeira mão, eu conheço o que há de mais novo, vindo para a mentalidade mundana, porque começa nas universidades, depois vai para o povo comum.
Então eu conheço de primeira mão. Quando está começando a entrar no povo comum, eu já tinha atacado. É uma bênção para mim. Coloca as minhas antenas ativadas para me antecipar. Por outro lado, irmãos, é um bom ambiente de evangelização para mim. Eu evangelizo os meus alunos. Eu ensino direito de acordo com os padrões evangélicos. Eu não ensino direito de acordo com o que está nos livros lá seculares, não. Eu boto o evangelho dentro. Eu não tiro o paletó de crente quando eu entro lá, não. Eu entro revestido da minha condição cristã. O meu pensamento jurídico é um pensamento jurídico cristão. Eu não vejo separação, irmãos, eu me vejo inteiro. Tem dia que eu chego na faculdade e eu chego pegando fogo, contando para minha esposa as coisas que Deus abriu as portas para eu fazer. Eu chego alegre, como que eu chego alegre de um culto, irmãos? Porque não tem separação. Crente, você tem que descobrir por que você está nesse lugar, de que maneira você vai integrar com o seu chamado. Deus não quer a nossa vida concorrendo uma parte com a outra, não. Deus não quer uma vida dividida, uma parte em tensão com a outra, não. É claro que Deus chama alguns para serem exclusivamente pastores. Deus chama alguns para serem exclusivamente missionários. Teoricamente deveria ser até a maioria nessa posição. Mas o que eu estou querendo falar não é nem tanto para pastores. É para você, um crente aí, que está fazendo a obra de Deus. E o seu trabalho você está vendo como uma concorrência com o que você tem que fazer na obra de Deus. A obra de Deus tem que entrar lá. E você tem que ver o que é útil de lá para trazer para cá. Porque Deus nos chamou por inteiro, irmãos. Por inteiro. Nós não fomos chamados para sermos divididos. E eu vou dizer uma coisa, os protestantes do século XVI entenderam isso mais do que nunca. Como eu queria que os protestantes do século XXI, particularmente aqui no Brasil, a terra da malandragem, entendessem isso. Porque no século XVI, na época da Reforma, irmãos, os protestantes eram homens trabalhadores. Trabalhadores. Impressionantemente trabalhadores. Mesmo Lutero, um homem que era dedicado praticamente à vida de pastor, mas Lutero escreveu hinos, irmãos. Escreveu catecismos, livros. Foi professor de teologia. João Calvino ajudou a organizar a cidade de Genebra do ponto de vista jurídico, pregou e escreveu, fundou a Academia de Genebra. Aqueles homens eram incansáveis, irmãos, incansáveis. Eles sabiam que tinham um chamado, uma missão a cumprir, e eles se dedicavam fervorosamente a isso. Foi assim que os países protestantes se elevaram. Hoje estão tudo caindo. É só o que a gente ouve no noticiário. A crise do euro, da moeda, estão todos em decadência. Ainda são muito ricos, porque subiram tanto lá em cima, que vai demorar para chegar lá embaixo. Mas estão caindo, porque abandonaram a fé, porque as igrejas estão vazias. Inclusive eu lamento muito porque pessoas aqui no Brasil dizem, vamos imitar a Europa que está caindo, deveriam imitar a Europa que subiu, sob o fôlego da reforma. Mas você pode ver os países que estão caindo mais rapidamente são os católicos. Espanha, Portugal, Itália, Grécia, que não é evangélica. Os que demoram mais a cair são aqueles que vieram de uma herança evangélica. Alemanha, Inglaterra. Nós precisamos, irmãos, de gente dedicada, esforçada.